Então, falando um pouco sobre a questão do crime militar e da justiça militar, agora que você entende que existem duas justiças militares, aliás, existem muito mais, né? Porque se você for parar para pensar, cada estado tem a sua própria justiça militar do estado, mas vamos definir assim, duas justiças militar, a justiça militar dos estados e a da União, que elas se regem de modo diferente. É claro que ambas vão beber nas águas do direito do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Mas tirando isso, elas são justiças diferentes, pessoas diferentes, com jurisprudência diferentes, né? Então, às vezes, o mesmo tema sobre o mesmo crime, as justiças militares elas se posicionam de modo diferente. E caberá a você, aplicador do direito militar, defensor, compreender essa jurisprudência, compreender essa doutrina, para, uma vez atuando dentro de um inquérito policial militar das Forças Armadas, você sabe como lidar. E atuando dentro de um inquérito policial militar da Polícia Militar de São Paulo ou da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que é a Brigada Militar, você saiba se posicionar diferente, porque cada uma delas tem a sua doutrina, né, a sua jurisprudência e por aí vai. Muito bem. Antigamente, antes de 2017, não havia dúvidas que o principal critério para definir o crime militar seria o ratione legis, que é aquele previsto em lei. Ele dizia assim, antes de 2017, só é crime militar se for previsto no CPM ou no CPM e na legislação penal comum, né, de modo diverso, mas deveria a tipificação estar no CPM. O que significa que até 2017 os advogados militares eles atuavam sob dois diplomas apenas: Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, né? Então, olha só que interessante, o abuso de autoridade praticado por um policial militar em serviço não era crime militar. Era o delegado de polícia que investigava. Era o juiz de direito da região que processava e julgava. A tortura também. Vejam só que são crimes muito próximos, né, da atividade policial, que quando você tem um policial que exacerba, que abusa de seus poderes, você tem a tortura ou abuso de autoridade. Era muito fácil você sair de uma lesão corporal e ir para abuso de autoridade, para tortura. E olha só, neste caso, estando o policial militar de serviço, estando o policial militar dentro do quartel e estando o policial militar praticando um crime contra outro policial militar, se fosse tortura, quem que investigava? Delegado de polícia. Você tinha que apresentar o policial na delegacia e passar a ocorrência para o delegado. Era vexatório isso. A verdade é essa, né, Marcos Paulo? Era vexatório. Você tem que. Você prendia um policial militar praticando um crime desse e você tinha que levar ele para o civil, para o policial civil. Não tem nada a ver, né? Então, a justiça comum é que processava e julgava. Agora, depois de 2017, alguns entendem que você já tem o ratione materi, né? Muitos ainda dizem que ainda é o ratione legis. Mas o que mudou efetivamente, independentemente da doutrina? Que agora a matéria cai para a justiça militar, independentemente se aquele crime estiver no Código Penal Militar ou se ele estiver na legislação penal comum. Independentemente. Basta o quê? Qual que é o único critério, senhores? Artigo 9º. Você leu o artigo 9º e o artigo 9º apontou para você que aquela condição é crime militar, pouco importa qual crime seja. Tortura, abuso de autoridade, racismo, crime ambiental,
crime contra licitações, assédio sexual, pouco importa. Você olha para toda a legislação penal brasileira e olha para o artigo 9º do CPM. Está lá, é uma ação militar? Se sim, se o artigo 9º disser para você sim, não importa o crime que estamos falando, será crime militar. Veja só que interessante, né? Então, neste exemplo que eu dei, de um policial militar praticando um crime de tortura e nós, oficiais, prendendo esse policial militar, eu não apresento mais ele para o delegado. Não faz sentido eu apresentar ele para o delegado. Não fazia sentido. O que que eu faço? Eu levo ele até o nosso departamento de justiça. Eu levo ele até o chamado plantão de polícia judiciária militar, que será já tratado na nossa próxima aula. O que que é o plantão de polícia judiciária militar? É a delegacia, entre aspas, é a delegacia, entre aspas, dos crimes militares. Lá é um espaço parecido com uma delegacia, só que é dentro de um quartel, em que você vai ter um oficial, um sargento, e eles estão prontos em plantão, esperando para receber os crimes militares praticados na área deles. E lá eles vão agir como delegado. Eles vão ir até o local dos fatos, eles vão isolar o local, eles vão apreender objetos, eles vão apresentar esses objetos para a perícia, eles vão requerer a prisão preventiva, eles vão prender em flagrante, eles vão instaurar inquérito policial, eles vão fazer oitivas de civis, de policiais, pouco importa. Aí já estamos no Código de Processo Penal Militar. Mas veja, já estou falando da prática. Mas como é que isso começa? Artigo 9º. Porque se o artigo 9º não me disser que é crime militar, aí eu nem vou para lá. Aí é claro que eu vou para a delegacia.